O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é uma das frases, talvez, bíblicas que seja mais conhecida mundialmente. Todos os lugares do planeta onde o Evangelho já chegou, onde a palavra de Deus já alcançou. Então, se você conhece bem essa palavra, eu te convido. E se você também não conhece, também te convido para vir comigo, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o Salmo 23, o seu autor e a sua mensagem, o que tem realmente de profundidade nessa mensagem. Vem comigo. Não esqueça, se você chegou a esse canal é porque você está precisando passar um tempo com Deus. E aqui, juntos, nós iremos passar um tempo com Deus e aprender, apreciar e sentir a poderosa palavra do Senhor. Então, vamos para o vídeo. A paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que esteja. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 23. Realmente é uma mensagem muito profunda, linda, da parte de Deus que Ele colocou para nós. E a gente tem tudo para aproveitar isso aqui hoje. Tá bem? Fique comigo até o final que você vai ser abençoado com certeza. O Salmo 23 é um salmo considerado salmo messiânico porque ele profere, ele fala, é como profecia a respeito de Jesus. Por isso que ele é messiânico. E ele fala também do grande pastor. Jesus, ele é o grande pastor. Então esse salmo é conhecido como o salmo do grande pastor. O salmo escrito também pela confiança que Davi, seu autor, tinha no Senhor para poder escrevê-lo e colocar nessas palavras, nesses versos, nessa poesia, colocar a sua confiança e demonstrar a sua confiança no Senhor. Na verdade, esse salmo foi escrito por Davi, como muitos outros, mas ele foi escrito por Davi, pelo rei Davi. Mas antes de ser rei, Davi, ele era pastor. Então Davi, praticamente, ele era um especialista em ovelha, em cuidar de ovelhas, em tratar ovelhas, em entender ovelhas, a saber como as ovelhas precisavam da sua ajuda, como saber como a ovelha entender todas as necessidades das ovelhas. Então Davi, ele conhecia muito bem tudo isso. E Davi, como pastor, também entendia todas as necessidades de pastor. Porém, antes de ser rei, Davi foi pastor. Antes de ser rei, ele cuidava de ovelhas. E isso deu a Davi uma experiência tremenda, e é sobre isso que a gente vai falar nesse capítulo. Davi não foi chamado por ter sido um grande guerreiro, não. Davi não foi chamado por Deus para a sua missão de ser rei, o rei mais importante de Israel. Davi, considerado e conhecido como um homem segundo o coração de Deus, ele era realmente um homem segundo o coração de Deus. Mas como é que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Isso se deu quando o rei anterior e primeiro rei de Israel, Saul, desobedeceu uma ordem do Senhor dada através do profeta Samuel. Então, quando Saul não cumpriu isso aí, Deus realmente ali praticamente anulou o reinado de Saul, né? Deus se distanciou dele, mas Deus não tirou o reinado dele. Ele só perdeu o seu reinado após sua morte. Mas o Senhor, quando percebeu e viu que Saul estava realmente saindo dos planos de Deus e que não estava mais com aquela comunhão com Deus, aí Deus já colocou um segundo o seu coração, segundo as próprias palavras de Deus, através de Samuel. Ele disse que o Senhor já havia preparado um segundo o seu coração. Então Davi é esse homem, segundo o coração de Deus. Isso significa que ele era um homem que andava segundo a vontade e os propósitos de Deus. Ele atendia todas as vontades e os propósitos de Deus. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não foi escolhido porque ele era bonitão, não, tá? Não era porque ele era muito inteligente, não. Porque ele era um homem que tinha um propósito. Ele era um homem que andava nos caminhos de Deus, obedecia a Deus, reconhecia a Deus na sua vida como único e suficiente, como todo-poderoso. Ele sabia que dependia de Deus. Então, por isso que Davi foi escolhido. A Bíblia expõe também sobre Davi tantas vitórias, tantas coisas bonitas, mas também expõe também seus erros, as suas falhas. Tantas vitórias como as falhas dos pecados, né? A Bíblia é uma maravilha por isso, que a Bíblia não esconde as falhas de ninguém. Ela mostra tanto as belezas, mas também mostra o pecado, a falha. Então agora a gente entra diretamente no Salmo 23 para entender como Davi, com todo esse seu conhecimento, toda essa bagagem, Davi escreve o Salmo 23. Por isso, ele era um especialista em ovelhas, especialista em pastorado. E Davi conhecia muito bem suas ovelhas, sabia cada detalhe dele. Então ele retrata isso muito bem nessas palavras, nesses versos do Salmo 23. Só que antes de falar do Salmo 23, entrar diretamente nele, não esqueça, curta aqui embaixo,
compartilha esse vídeo, se inscreve. Se você não está inscrito, se inscreve, porque cada vez que alguém se inscreve, nos dá mais vontade, mais motivação para que a gente possa produzir vídeos, preparar, orar, pedir a Deus, preparar uma mensagem e trazer para o seu coração tudo que o Senhor quer falar para você através da nossa vida. Então curta, compartilha, divulga, porque você ajuda também a pregar o Evangelho e você com certeza também vai ser abençoado, em nome de Jesus. Salmo 23, Salmo da confiança, o Salmo messiânico, o grande pastor. Leia comigo, Salmo 23, capítulo 23 e o verso 1. Diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja que aqui a gente começa a observar o conhecimento de Davi em relação a ser pastor e em relação às ovelhas. Ele já faz uma declaração totalmente de confiança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa confiança que ele tinha é porque ele sabia o que ele poderia fazer como ovelha, o que a ovelha precisava, o que a ovelha tinha necessidade, o que a ovelha errava, em que ela errava, em que ela era tão simples, humilde, o que ela necessitava do pastor, o que ela precisava, qual ajuda, a necessidade do coração dela, as necessidades físicas dela. Davi entendia tudo sobre a ovelha, porém ele reconhecia a confiança dele estar no Senhor. A ovelha precisa estar com a confiança no Senhor, porque só o Senhor, só o pastor é que pode conduzir a ovelha aos lugares melhores, aos lugares onde ele sabe que é melhor para ela. E ela pode confiar no pastor, porque ela com certeza vai chegar em lugares que ele quer que ela chegue. Nada me faltará. Algumas pessoas usam esse verso, a segunda parte do versículo 1, usar assim, nada vai me faltar, não vai me faltar riqueza, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar alegria, não vai me faltar... Enfim, não vai faltar nada, já trazendo isso para a prosperidade. Mas na realidade, esse nada me faltará significa que nada daquilo que eu tenho necessidade me faltará. É bem para que a gente entenda isso. Não é que vai faltar, que a riqueza não vai faltar, que a benesse não vai faltar. Não é isso. É que aquilo que eu tenho necessidade, que é extremamente necessário, isso sim, o que é indispensável para nós, isso não vai faltar. Por quê? Porque o pastor cuida das suas ovelhas. Quando a gente confia no pastor, ele cuida das suas ovelhas, não deixa faltar. O que ele não deixa faltar? Ele não deixa faltar pasto, ele não deixa faltar água. São as duas coisas mais necessárias para uma ovelha. Na verdade, a melhor tradução para que a gente possa entender isso seria assim: o Senhor é meu pastor, ele não nos faltará. Não é lindo? Esse verso, quando a gente começa a entender dessa forma, esse seria o sentido completo, mais justo assim para esse verso. O Senhor meu pastor, ele, o Senhor, não me faltará. Porque se o Senhor não faltar, nada vai faltar. Porque ele é o grande provedor, ele é o pastor, é ele que nos alimenta, ele que mata a nossa sede e a nossa fome e as nossas necessidades. Ele, guarde isso para a sua vida, o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. No versículo 2 fala assim, a primeira parte, deitar-me faz em verdes pastos. Que coisa linda, deitar-me faz em verdes pastos. Na Palestina, a gente pode observar que os pastos são sempre muito secos e o terreno muito rochoso, muito cheio de pedras também. Então, nesse período, o que acontece? Que na maioria do tempo, durante o ano, é esse o ambiente que a gente tem. Porém, só fica verdinho, fica bonitinho no período chuvoso. Quando chove, sim. E o restante do ano é todo seco e cheio de pedras. Para as ovelhas, isso é terrível, esse ambiente ruim. Porque se ela estiver sozinha, sem um liderado, sem alguém para conduzi-la, sem alguém para acompanhar, para orientar, ela pode ficar à mercê. Tem muito animal peçonhento, então esses animais podem trazer danos terríveis à vida das ovelhas. E também os animais que são devoradores dela, né? Os predadores das ovelhas, também estão nesse ambiente. Isso facilita muito e a ovelha, se ela ficar à mercê, se ela ficar sem um líder, sem alguém que cuide dela, ela pode cair, pode perecer, pode morrer. Por isso que nós não podemos ficar de jeito nenhum longe de Deus. Por isso que a gente não pode ficar de maneira alguma longe de Jesus, longe da palavra de Deus, do conhecimento do Senhor. De maneira nenhuma a gente não pode, porque a gente, se ficar, a gente fica à mercê do inimigo,
A gente fica à mercê do pecado, à mercê de tudo, toda a desgraça que venha e que possa acontecer para destruir a vida de um homem sem Deus. Mas o homem, quando está com Deus, que tem o seu líder, que tem o seu cabeça, que tem o seu pastor, ele segue tranquilo, porque o pastor lhe guia às águas tranquilas. É importante a gente entender que as ovelhas têm uma particularidade, algo bem interessante. Elas não costumam deitar de barriga vazia. Porém, depois que o pastor chega e a conduz aos pastos, depois que ela come, sim, aí é que ela consegue descansar e deitar tranquilamente. O capítulo 2 e a segunda parte fala: guia-me mansamente às águas tranquilas. É bem interessante que a gente observe que é costume das ovelhas, para que ela seja conduzida ao alimento, ela precisa do pastor. Para tirá-la daquele mato seco, conduzi-la à graminha verdinha, onde ela possa se alimentar. E as ovelhas também, elas não costumam tomar água em águas turbulentas. É necessário que o pastor a conduza até as águas e ele faça praticamente uma represa. Represa é água para que aquela água fique bem mansinha, bem tranquila, bem calminha, para que as ovelhas possam ir tranquilamente tomar a sua água. Veja que como assim que acontece, Jesus é o nosso guia. É Ele que nos conduz à água, Ele que nos fornece a água da vida, que Ele é a água da vida. Então, com essa forma, quando nós estamos com o pastor nos conduz, o pastor nos leva, o pastor nos guia. Ele cuida de nós e a gente pode realmente confiar plenamente. Por isso que Davi fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É importante a gente ver, o próprio Jesus fala no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 14, e ele diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então nós sabemos quem é o nosso Senhor, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos tudo que Ele pode fazer por nós, nós sabemos que nós somos dependentes dEle. Em Hebreus capítulo 13, versículo 20, a gente vê o escritor falando que Jesus é o grande pastor. Ainda em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 4, ele é considerado por Pedro o supremo pastor. Qual é o suprimento final que Jesus pode dar para nós, para as nossas vidas? Veja que o pastor, ele dá o alimento, pasto e dá água. Isso ele cuida materialmente da vida dessas ovelhas, o pastor. Assim Jesus também cuida de nós. Ele nos dá alimento, sua palavra, nos dá água, também sua palavra, mas o objetivo final, o suprimento final é a salvação. Isso, esse grande pastor, o nosso Senhor Jesus, nos deu. A única coisa que ninguém poderia nos dar, a salvação das nossas almas, o resgate das nossas almas. E Ele pagou esse preço com a sua morte e a morte de cruz. O pastor, ele é um líder. As ovelhas, elas precisam ser lideradas. Ovelhas não podem ficar à mercê do tempo. Se ela ficar, existem lobos e animais peçonhentos, devoradores, que elas podem se perder e até morrer de uma queda, quebrando uma patinha, ou se perder em pleno deserto. Elas são guiadas. Todas as ovelhas precisam do pastor. Se você é ovelha, não fique em casa, não pense essa conversa como muitos falam, desigrejado porque eu não tenho igreja. Isso não existe. Toda ovelha precisa de um pastor. Nós somos um rebanho de Cristo. Nós precisamos ser liderados por Cristo. E homens, segundo a vontade de Deus, homens que têm colocado sua vida diante de Deus, esses homens estão prontos para te ajudar a conduzir você até chegar próximo de Deus. Eles que mostram e apresentam o caminho dos céus para você, te conduzindo até Deus. Então, não seja desigrejado, não fique fora da igreja, não arrume essa desculpa como muita gente tem feito, querendo ou querendo ficar só em casa. Não, você precisa de um pastor, você precisa ser liderado. Aprenda uma coisa, ovelhas precisam ser lideradas. Gado é diferente, o gado precisa ser tangido. Jesus sempre se preocupou e sempre lidou com ovelhas, com pastores, até porque era um ambiente bem natural e ele fazia muito bem essa comparação, as ovelhas com o povo de Deus. E a gente pode observar aqui em Lucas capítulo 15, dos versos 3 ao 7, Jesus narra a parábola da ovelha perdida. Leia comigo para que você fique bem inteirado sobre isso. E ele lhe propôs essa parábola dizendo, Jesus, que falou: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre seus ombros,
cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus aqui ele nos dá uma aula e explica muito bem a importância que tem uma pessoa para ele, a importância que tem uma alma, a importância que você tem para ele, a importância que a sua alma tem para ele, porque ele morreu para salvar sua alma, ele morreu para resgatar você, ele não veio em vão. Nós não podemos rejeitar Jesus. Quando eu não aceito e não creio nesse Jesus, eu estou nada mais, nada menos que recusando Jesus, eu estou refutando Jesus, eu não estou aceitando a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus. Mas para que isso tenha credibilidade, nós temos que entender, Jesus veio para nos salvar. Ele vai buscar essa ovelha perdida. A mensagem está sendo pregada a todo tempo. E a Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, caso você que está ouvindo essa mensagem ainda não tenha entregue a sua vida a Deus, tenha certeza, essa é a melhor escolha que você pode fazer em sua vida. Então, aproveite que o tempo urge. Jesus está às portas e esse é o momento. Venha o quanto antes. Se você quiser, coloca aqui embaixo, eu acredito, eu creio, eu preciso desse Deus. Escreve aqui embaixo, fala para nós, não deixa de compartilhar, comentar, não deixa de divulgar também. Manda essa mensagem para aquela pessoa que você sabe que está precisando muito de ouvir, que está precisando de ouvir a palavra de Deus, aquela pessoa que está distante, que está incrédula, que está com dificuldades. Manda essa mensagem para ela e Deus vai fazer maravilha, vai operar. O versículo 3 diz: refrigera a minha alma. O pastor primeiro começou a suprir a necessidade material. Ele deu alimento material, físico, que é o pasto. Deu também a água, físico também, material. Agora ele passa a suprir as necessidades espirituais. E aqui o próprio Davi começa a falar, no versículo 3, refrigera a minha alma. Ele começa a tratar da parte espiritual, começa a cuidar, porque o Senhor é que provê. E o que é refrigerar a alma? Depois que ele supriu a parte material, ele salva a pessoa. Refrigerar a alma, para a alma, o melhor que Jesus tem é a salvação. O Senhor provê perdão, paz e gera salvação na alma. Veja que maravilha o conjunto de coisas que a pessoa que entrega a sua vida a Jesus, ela recebe dele. A segunda parte do versículo 3 fala: guia-me pelas veredas da justiça. A justiça é que nos aproxima de Deus. É um estado que a gente tem mental. É uma vida sem o qual a gente não vai conhecer o fracasso, porque a gente está na justiça de Deus. E o que é isso? É fazer sua vontade. Nem sempre esse caminho é o mais fácil, hein? Mas a gente procura estar sempre na vontade de Deus. Com isso, a gente está lutando pela justiça que Ele tem para nos mostrar, que Ele nos conduz. E isso não é muito fácil. Então, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É porque nós tememos a Ele. É por amor à sua glória, a glória de Deus. Porque Ele é o Senhor. Quando a gente reconhece, é por amor ao nome dEle. Ele é Deus. Ele é perfeito e nos guia à perfeição. É por isso que a gente, por amor do nome dEle, porque pelo sacrifício dEle, pelo cuidado que Ele tem conosco, porque Ele nos guia, é por amor ao seu nome.